Exemplo 1. Uma lâmina de ferro tem uma área de 150 cm². Ao ser aquecida, 500 graus Celsius, qual será a área dessa superfície, dado o coeficiente de dilatação linear do ferro, 13 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. Então, o que está pedindo para calcular nesse exercício? Qual que vai ser a área dessa superfície? Ou seja, eu preciso calcular a área depois de aquecido. O que eu tenho de informações? Que a área inicial era 150. Então, a área A0, área inicial, 150 centímetros quadrados. Como é que eu sei que isso ali é a área? Tudo bem, aqui está falando sobre área, mas se é centímetros quadrados, a gente está falando sobre área. E é aquecido, 500 graus Celsius. É aquecido, então eu não tenho uma temperatura inicial e uma temperatura final. Não sei quais são as temperaturas iniciais e finais. Eu sei só que ela aumentou 500. Então o que eu tenho aqui já é a variação da temperatura, o ΔT, 500 graus Celsius. E eu tenho aqui a informação do alfa. Tudo bem? Posso colocar aqui do lado. Alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, 13 vezes 10 a menos 6, graus a menos 1, que é a unidade de medida. Então o que eu quero calcular aqui é a área final. Quanto que ele vai ter de superfície depois de ter aquecido. Como que eu calculo isso? A área final é a área inicial, eu tenho aqui, 150, mais o quanto ele dilatou, que eu não sei. Então, antes de usar essa formulazinha aqui, vamos deixar ela aqui de lado, eu preciso calcular o ΔA. Para me responder isso, eu preciso saber isso. Para saber isso, como não tem essa informação, preciso calcular. Preciso saber da área inicial, a 0, 150. Preciso saber do beta, ou seja, do coeficiente de dilatação superficial. Eu não tenho essa informação ainda também. Só a informação que eu tenho é do alfa. Então, preciso ainda, antes de calcular isso, saber o valor do coeficiente de dilatação superficial, o beta. Então, vamos lá. Eu tenho a informação do alfa, que é aqui. Então, é só multiplicar 2 vezes aquele valor. Então, beta, 2 vezes o alfa, que é 13 vezes 10 a menos 6. Duas vezes 13. 2 vezes 13 dá 26. E o vezes 10 a menos 6, posso mantê-lo aqui sem fazer nada por enquanto. Tá? Então agora eu tenho a informação do beta, eu posso calcular o meu ΔA. ΔA, que é o quanto vai mudar, quanto vai aumentar ou diminuir a área, é a área inicial, 150, temos aqui, vezes o beta, que a gente calculou agora, 26, vezes 10 a menos 6, vezes ΔT, que é 500. Ok? A 0, 150, beta, 26 vezes 10 a menos 6, ΔT, 500. Vamos fazer essa conta agora. Eu vou multiplicar aqui somente o 150, o 26 e o 500. 10 a menos 6, a princípio, eu não vou colocar na conta agora. Eu vou multiplicar 150 vezes 26 vezes 500. Vamos fazer isso na calculadora para ser mais rápido. Isso vai dar 1.950.000. Vezes 10 a menos 6, como eu falei, eu não tinha colocado na calculadora, não multipliquei. Então ele permanece aqui. E agora eu vou resolver essa potência de 10. É 10 a menos 6.
Isso significa que eu vou pegar esse valor aqui, dividir por 10, 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 dividir por 10. Toda vez que eu divido por 10, eu coloco a vírgula uma vez para frente, né? Então, divido por 10, aumenta 1 aqui. Então, menos 6 vai para menos 5. Depois menos 4, depois menos 3, depois menos 2, depois menos 1, depois 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1, uma vez esse valor, continua sendo esse valor. Então, eu coloco a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes para frente, vai ficar 1,95. Os outros zeros não vai influenciar, porque é após a vírgula. E agora, 10 elevado a 0 não precisa colocar, que é 1. Uma vez 1,95 é 1,95. Esse valor do ΔA, a gente queria calcular ele, porque o que a gente precisa responder ao final das contas é o valor da área dessa superfície após ela ser aquecida, que é o A. Então eu vou resolver agora isso. Bem, deixa eu tapar aqui. A é o que eu vou calcular. A0, 150, mais ΔA, 1,95. 150 mais 1,95 dá 151,95. Qual que é a unidade de medida disso? Continua sendo o mesmo valor da unidade de medida que a gente tinha de área antes, que era centímetros quadrados. Então, continua sendo centímetros quadrados. E essa é a minha resposta final. Vejam que a área aumenta somente um pouco. É 150 centímetros quadrados. Dá menor que a capa do seu caderno aí. Se ela for feita então de ferro, e eu aquecer esse ferro, ele vai aumentar um pouquinho, tudo bem? Vai aumentar só um pouquinho, a gente nem vai perceber. Então de 150, aumenta um pouquinho, aumenta 1,95, vai para 151,95. Essa vai ser a área da superfície dessa lâmina após ela ser aquecida 500 graus Celsius. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo.